Então, boa tarde a todas e a todos que estão aí do programa Novos Caminhos. Eu me chamo Elisama e, junto com os professores Lucas Almeida, Roberto Douglas e Rosemary Borges, nós resolvemos criar essa webinar, né? Essa live, referente à nossa segunda unidade da disciplina Seminário de Ambientação Virtual. Então, falando um pouco sobre cada um, na nossa apresentação. Primeiro, eu quero apresentar a professora Rosemary Borges de Almeida. Falando um pouco sobre Rosemary, professora Rosemary é professora efetiva de Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte desde 2010 e atualmente ela está lotada no campus Natal Zona Leste, que é o nosso campus de educação à distância. Rosemary, ela já foi coordenadora e, posteriormente, diretora de produção de material didático do nosso campus entre os anos de 2012 a 2016. A professora Rosemary atua como professora formadora, orientadora, conteudista da Universidade Aberta do Brasil desde 2009. E a experiência dela é na formação de professores conteudistas e formadores para a EAD. Falando um pouco sobre sua graduação, a graduação é em Tecnologia e Desenvolvimento de Software pelo IFRN, ela tem especialização em Engenharia de Sistemas, mestrado em Ciências da Computação pela UERN. E as pesquisas da professora envolvem projetos na área de computação aplicada à educação, participando do grupo de estudos em Inovação Tecnológica aplicada à educação do IFRN, o JEIT. Outro professor que vai estar com a gente hoje nessa aula é o professor Lucas Mariano Galdino de Almeida. O professor Lucas, ele atualmente ocupa o cargo de professor efetivo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ele leciona disciplinas na modalidade presencial e à distância nos mais variados níveis. E ele atua há mais de 5 anos com formação docente em educação à distância. Ele é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ele completou o mestrado em 2018. E ele tem experiência de mais de 8 anos de atuação na área de ciência da computação, com ênfase em análise e desenvolvimento de software e teste de software. Outro professor que vai estar hoje com a gente aqui é o professor Roberto Douglas da Costa. Falando um pouco sobre o professor Roberto, ele é graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Potiguar, em 2005, especialista em Novas Tecnologias na Educação pela Escola Superior Aberta do Brasil, ESAB. Ele é mestre em Sistemas Computacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UERN e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da UFRN. Atualmente, Roberto é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ele é lotado também no campus Zona Leste, onde ele desenvolve trabalhos de educação à distância. Sua experiência é na área de ciências da computação, com ênfase em novas tecnologias, atuando principalmente nos seguintes temas: educação à distância, informática e aprendizagem. Bom, falando então um pouco sobre mim, eu sou professora Elisama, né, doutora em Tecnologias e Sistemas de Informação pela Universidade do Minho, em Portugal. Terminei no ano de 2019. Sou mestre em Sistemas de Computação pela UFRN, em 2011. Eu possuo graduação em Comunicação Social, com habilitação em Radialismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em Tecnologia em Desenvolvimento de Software, pelo Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Eu sou membro do grupo de pesquisa Multireferencialidade, Educação e Linguagem desde 2015 e atualmente eu trabalho como professora da disciplina Novas Tecnologias da Informação e Comunicação no IFRN. Então, a minha produção acadêmica e profissional, ela se concentra nas áreas de educação, comunicação social e ciências da computação, com ênfase nos temas relacionados às TDIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação aplicadas à educação.
Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns assuntos. Primeiro, vamos falar sobre o que é educação à distância, porque qual a nossa proposta de educação à distância no IFRN, as ações do nosso campus, do campus que atuamos, que é o campus Natal Zona Leste. Também vamos falar um pouco sobre a rede de educação à distância na nossa instituição, falar quais são os cursos e como os cursos eles estão estruturados nos programas que nós temos aqui, que é o programa da UAB, Universidade Aberta do Brasil, o Novos Caminhos, que são o programa que vocês estão matriculados, né, como alunos do programa, em variados cursos. E também vamos falar um pouco sobre a rede ETEC. Além disso, vamos falar como funciona a educação à distância na distribuição dos polos de apoio presencial do campus Zona Leste, qual é a nossa infraestrutura física e humana, e também vamos falar um pouco sobre os variados papéis que existem na atuação com a educação à distância. Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre o ambiente virtual de aprendizagem que vocês estão utilizando nos cursos, que é o Moodle, falar um pouco sobre o aluno da EAD, quais são as características e os desafios que vocês têm para enfrentar, e depois a gente vai abrir para perguntas, tudo bem? Aí as perguntas vocês colocam nos próprios comentários do YouTube, que depois a gente vai selecionar algumas e tentar responder aqui, tá certo? Sim. Olá, boa tarde. Quero agradecer à professora Elisama pela apresentação. Vou dar início aqui, seguindo o roteiro que a professora apresentou. Então, por que a educação à distância, né? Vamos entender um pouquinho o que é educação à distância e por que utilizar essa modalidade. Então, a educação à distância, analisando a nossa própria estrutura enquanto país, né? A Constituição de 1988 já garante a todos os cidadãos acesso à educação, o direito à educação. Então, a EAD vem como uma das formas de garantir esse direito, né, e ampliar a oferta sem gerar grande sobrecarga nas instalações das instituições. Imaginem só, todos vocês são mais de 5.000 alunos, imaginem só dentro de uma única estrutura administrativa como nós temos hoje. Nosso campus é um campus pequeno, né, em estrutura física, como vocês vão observar ao longo dessa conversa, mas nós temos uma grande capacidade de alunos, de oferta de curso, e isso devido à nossa estrutura em si, à modalidade à distância. E ele também vai promover, a modalidade à distância, vai promover uma diversificação de cursos em diferentes níveis de ensino e espaços geográficos. Vocês estão por todo o país, né? Estão espalhados por várias cidades. E nós estamos concentrados aqui na cidade de Natal. Então, observe o alcance que nós temos. Sobre a EAD, na legislação brasileira, nós temos, desde 1961, a LDB, a primeira LDB, ela já tratava sobre essa oferta, né, à distância. Então, ela já possibilitava a utilização dos meios como rádio, TV, correspondência, entre outros, para o ensino supletivo. Então, era bem direcionado. A partir daí, nós temos algumas modificações, veio o LDB de 1996 e o decreto 5.622 de 2005, que veio regulamentar o artigo 80, né, original dessa lei, que ele começa a ampliar essas ofertas. Então, a modalidade à distância começa a ser permitida para a educação básica, além do ensino de jovens e adultos, a educação especial, a educação profissional nível médio, nível superior, e também a educação superior. A gente tem uma limitação aí apenas para o ensino infantil, até então. Pode passar, Elisandra. Então, esse artigo que foi regulamentado, ele define que, independente do nível de ensino,
Pode ser à distância, mas devem haver momentos presenciais obrigatórios, que serão avaliações, momentos para apresentação de trabalho de curso, enfim, existem esses momentos obrigatórios. E ele permite, esse artigo ainda permite que o aluno de qualquer modalidade possa fazer a transferência. Como é isso? Se o aluno começou um curso em uma modalidade presencial, ele pode vir passar uma modalidade à distância. E o inverso também. Até então, isso não era possível. Se você começava um curso à distância, você tinha que concluir ele à distância. Mais recentemente, no finalzinho do ano passado, em dezembro do ano passado, saiu essa portaria 2117, que permitiu ampliação da carga horária nas ofertas presenciais, de forma que fosse possível à distância. Como é que é isso? Anteriormente, nos cursos de graduação, nós podíamos ofertar 20% da carga horária à distância. A partir dessa portaria, a gente começa a ter a possibilidade de ofertar 40% à distância. Então, há essa ampliação. Esse ano, em específico, 2020, com essa nova configuração, com a vinda da pandemia, infelizmente, né, a gente percebe uma mudança no quadro geral. O MEC passou a permitir atividades remotas, né, ensino remoto. Mas vejam bem, a educação à distância, a modalidade à distância que a gente está trabalhando aqui, que a gente está trazendo para vocês, é diferente desse ensino remoto. Vocês vão perceber ao longo dessa apresentação as características, as especificidades. Nós temos um corpo docente, uma equipe multidisciplinar específica para preparar esse conteúdo, esses materiais, essas aulas para vocês. É diferente desse tipo de ensino, dessas atividades remotas. Então, o que é EAD de fato? EAD é um processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias. No nosso caso aqui, nós estamos utilizando as tecnologias digitais da comunicação e informação. Não necessariamente vai ser específico a essas tecnologias. Professores e alunos estão separados espacialmente e ou temporalmente. Isso quer dizer que eu estou aqui em Natal e você está em outra cidade. Estamos em espaços distintos. E temporalmente, nesse momento, nós estamos em um espaço síncrono. Isso quer dizer que nós estamos no mesmo tempo, mas essa aula vai ficar gravada e colegas vão assistir em outro momento. Ou seja, estaremos separados temporalmente. O ensino e aprendizagem, onde professores e alunos não estão normalmente juntos fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet, nosso caso hoje. Também podem ser utilizadas outras mídias, como rádio, correio, enfim. Mas o nosso foco mesmo hoje é a internet com o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Pode passar. Então, a EAD dentro do Instituto, vocês estão vinculados ao IFRN, Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A modalidade à distância no IFRN não é nova. Há vários anos nós temos ofertas de cursos nessa modalidade. Então, há décadas, na verdade, desde os anos 90, mais ou menos, que nós já ofertamos cursos à distância. A educação à distância no IFRN reafirma todos os princípios e fundamentos da educação denominada presencial, assumidos ao longo do seu projeto político e pedagógico. Entre esses princípios, reafirma-se a educação como fenômeno social contextualizado, pensando a dimensão continental do país, como a gente já comentou, já falei aqui, nós estamos espalhados por todo o Brasil, a quantidade de profissionais excluídos no processo produtivo, devido a fatores como diferenças socioeconômicas. No Instituto, nós ofertamos cursos gratuitos. Então, de certa forma, nós promovemos também essa inclusão.
E também a dificuldade de acesso a locais de estudo, pouca disponibilidade para frequentar cursos em horários mais rígidos. Então, você, aluno EAD, você tem a possibilidade de organizar o seu momento de estudo, como vai ser comentado mais à frente. Mas é o seguinte, você precisa se dedicar, você precisa de um tempo para realizar esses estudos. Na modalidade EAD, o benefício é que um dos benefícios, né, é que você vai poder organizar de forma mais flexível, mas você não pode deixar de ter aquele momento para realizar as leituras, as atividades, certo? Pode passar. Outro princípio a ser reafirmado é a presença da tecnologia como produto social e não como autônoma por si só ou como ideologia, o que permite pensá-la como instrumento que pode viabilizar a formação de um número maior de profissionais. Com certeza, como a gente falou, o número de profissionais, de futuro profissionais que a gente está alcançando agora é muito maior do que se fosse uma oferta talvez presencial. Então, trata-se de colocar a tecnologia e as tecnologias digitais de informação e comunicação a serviço da formação integral do sujeito, como é um dos objetivos do Instituto. Então, nós trabalhamos pensando nessa formação integral, formação humana, cidadão, de um sujeito crítico dentro da sociedade. Então, nós, como campus, o Campus Natal Zona Leste é um campus dentro do Instituto que é específico para trabalhar a educação à distância. Nós damos suporte necessário para a organização de cursos à distância e para a capacitação de profissionais para atuar com essa modalidade. O nosso organograma, nossa estrutura funcional é distribuída dessa forma. Eu não sei se dá para ver direitinho aí na imagem, mas nós temos a direção geral, com a chefia de gabinete, coordenação de extensão, de pesquisa, de inovação, de assistência estudantil, de tecnologia da informação, de comunicação em eventos, de gestão de pessoas, coordenação de programas de fomento. Provavelmente vocês estão ligados aí a essa coordenação. Nós temos a diretoria acadêmica, com a secretaria, coordenação de cursos, diretoria de administração, e diretoria de educação à distância e tecnologias educacionais. Essa é bem específica do nosso campus. Como é uma característica nossa de trabalhar com a educação à distância, nosso campus nasceu trabalhando exclusivamente com a educação à distância. Então, como eu falei lá no início, nós temos uma equipe especializada para propor cursos com materiais personalizados, com acompanhamento para as turmas, individual para essas turmas. Então, nós temos essa diretoria que é específica como uma equipe multidisciplinar para garantir a qualidade, de fato, dos nossos cursos. Então, nós temos vários cursos de níveis distintos. Temos cursos de formação inicial e continuada, curso de formação em educação à distância, onde nós preparamos os profissionais para atuar na educação à distância, curso de formação para o uso de novas tecnologias da informação e comunicação na educação, curso de Moodle avançado para quem faz o curso de formação em EAD e quer melhorar a sua sala de aula, enfim, ele vem trabalhar com esse Moodle avançado. Curso de produção de material didático, que é voltado para os professores que serão conteudistas, professores que vão preparar o material didático. Curso de formação docente para a educação profissional e tecnológica. Temos cursos técnicos concomitante, que é aquele curso, enquanto você realiza o ensino médio, você está fazendo em paralelo esse curso técnico. O curso em informática para a internet. Esse curso, ele também é ofertado de forma subsequente, ou seja, você conclui o ensino médio, aí você ingressa no curso. Pode passar, slide. Além desse curso de informática e internet subsequente, nós temos de segurança do trabalho e o de secretaria escolar. Temos também cursos de graduação.
a licenciatura em espanhol, tecnologia em gestão ambiental, licenciatura em formação pedagógica para aqueles que são graduados, mas não licenciados, e temos também pós-graduação. Aí temos diversas pós-graduações, temos em língua portuguesa e matemática, educação ambiental e geografia do semiárido, literatura e ensino, gestão pública, ensino de matemática para ensino médio, aperfeiçoamento para os professores do município, especialização em tecnologias educacionais e educação à distância, em práticas assertivas, em educação profissional, em educação inclusiva. Então, vocês percebem que a gente tem, assim, em diversas áreas, nós estamos trabalhando em diversas áreas do ensino. E agora nós temos também os cursos do programa Novos Caminhos, que até então não existiam no nosso campus. São os cursos de agente de inclusão digital, assistente administrativo, agente de alimentação escolar, assistente de secretaria escolar, instalador e reparador de redes de computadores, montador e reparador de computadores, operador de computadores, programador de sistema, programador web e vendedor. Ufa, são muitos cursos. E vocês estão aí dentro dessas ofertas. Todos esses cursos, eles são ofertados, ou melhor, alguns desses cursos são ofertados institucionalmente, ou seja, pelo Instituto mesmo, pelo IFRN, outros são ofertados por programas de fomento. Então, nós temos a Redetec, temos a Universidade Aberta do Brasil, que oferecem esses cursos em parceria com o campus Natal Zona Leste. Nesse momento, então, eu não vou me aprofundar mais, porque eu sei que esses assuntos vão ser abordados mais à frente, então eu vou passar a palavra para a professora Elisama. Ok, professora. Vou colocar agora na apresentação o professor Lucas Almeida, que ele vai falar um pouco mais sobre esses programas e como é que a gente está estruturado. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao programa Novos Caminhos e sejam muito bem-vindos ao IFRN, né? Sei que muitos ainda não conhecem, muitos não fazem parte, então sejam todos muito bem-vindos. Essa é a proposta desse webinar, dar essas boas-vindas a vocês, apresentar, ambientá-los, né? Apresentar onde vocês realmente agora estão pondo os pés, afinal de contas agora são alunos do IFRN. Como a professora Rosemary falou, o IFRN, através do seu campus Zona Leste, o campus de Educação à Distância, oferta diversos cursos. E esses mais variados cursos, muitos deles, estão relacionados com alguns programas, programas de governo, programas ofertados pelo Ministério da Educação. Dentre eles, nós temos o ETEC, a Rede ETEC Brasil, que foi criado em 2011, né, pelo MEC, como uma política, e o grande objetivo da Rede ETEC Brasil é desenvolver a educação profissional e tecnológica através da modalidade à distância. Ele quer ampliar, quer democratizar, quer interiorizar a oferta de acesso à educação profissional pública, gratuita e de qualidade, né? O foco é o ensino profissional, técnico profissional. Já para o ensino superior, existe um outro programa que é a Universidade Aberta do Brasil, também conhecida como UAB. Não é a OAB, não é a Ordem dos Advogados do Brasil, é Universidade Aberta do Brasil. Já ela foi instituída em 2006, né? E o grande objetivo também, da mesma forma que a Rede ETEC, é ampliar e interiorizar essas ofertas de curso. A grande diferença é que a UAB, ela tem o foco na graduação, principalmente, ou prioritariamente, para agentes da educação. Por exemplo, para aqueles professores que estão atuando na rede pública de ensino, porém ainda não possuem uma graduação. É o caso, né? Também para agentes que não são docentes,
como, por exemplo, gestores. Então, a UFRN, em parceria com o AB, pode fornecer, pode desenvolver algum curso voltado para este público de gestores da educação. Também, dessa forma, esse programa, ele visa reduzir a desigualdade na oferta do ensino superior aqui no Brasil, né? Já que está interiorizando, está tirando o acesso apenas aos grandes centros, né? Que a grande maioria dos cursos, na modalidade presencial, são executados, são oferecidos nos grandes centros urbanos. Então, ele quer democratizar e interiorizar, fornecendo um sistema amplo de educação nacional, através da modalidade à distância. Por fim, um terceiro programa, que aí vocês conhecem bem, é o programa Novos Caminhos, né? Que, bem recente, ele foi publicado, acho que em novembro do ano passado, novembro de 2019, pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Saúde, a CETEC. E o grande objetivo da CETEC com esse programa é alavancar, né, potencializar a educação profissional e tecnológica, querendo dar um boom, aumentar expressivamente a quantidade de alunos nessa modalidade. Segundo o Ministério da Educação, hoje tem aproximadamente 1,9 milhão de estudantes nesta modalidade de ensino que estão cursando algum curso da educação profissional e tecnológica. Eles querem saltar para 3,4 milhões até 2023. Né? Aqui, especificamente, no caso do IFRN, essa parceria inicial, serão ofertadas 8.800 vagas, nos 10 cursos que a professora Rosemary listou há pouco para vocês. Só que serão ofertadas em 2 etapas, né, em 2 fases. Na primeira, essa que vocês estão participando, são 5.400, e em seguida haverá uma segunda etapa que serão ofertadas 3.500 vagas. Tá? Ao final do slide, eu coloquei o link, para quem não acessou, né, onde tem informações sobre o programa Novos Caminhos aqui no Instituto. Bom? Próximo slide, por favor. A professora Rosemary falou há pouco, ela tentou dimensionar, né, a instituição, né, o campus, o quão abrangente é, a quantidade de cursos que tem. Para dar apoio a todos esses cursos, essa quantidade de alunos que nós temos espalhados, nós temos o apoio dos polos presenciais, que vocês podem ver aqui no mapinha. Ele está espalhado por todo o Brasil, tá? Pelos 4 cantos do país. Claro, mas concentrado fortemente aqui, no estado do Rio Grande do Norte, mas está espalhado por todo o país. Devido a esse... Falta um slide, por favor. Devido a esse momento que nós estamos passando de reclusão social, né, de afastamento social, em decorrência dessa famigerada pandemia que estamos passando, o programa Novos Caminhos, ele não tem esse apoio do polo presencial, né? Faz todo sentido. Mas até o ano passado, né, ou até antes desse período de distanciamento social, todos os polos presenciais estavam funcionando, dando apoio ao nosso alunado, tá? Passa, por favor. Pronto. E aí, a infraestrutura que nós temos para o programa Novos Caminhos aqui no Instituto, eu tentei resumir aqui em 4 pontos, né? Vou invertê-lo agora. O programa, ele parte de uma coordenadora geral, a professora Silvia, né? Ela quem está à frente do programa aqui no Instituto. Descendo essa ramificação, nós temos os cursos, né? Cada curso tem o seu coordenador, né?
que é o coordenador dos mediadores, dos professores mediadores também. Nós temos um mediador, em média, para cada 100 alunos, tá? Para quem não conhece, o professor mediador, também conhecido como tutor, é aquele profissional que vai estar ali, ele acompanhando diariamente, ele ajudando, sanando as dúvidas. Tem uma dúvida que ele não pôde responder de imediato, ele tem contato direto com os professores formadores, que é o primeiro, último ponto, né, que são os professores, é o professor da disciplina, tá? Cada disciplina tem o seu professor formador. Então, se você está cursando, por exemplo, 3 disciplinas, você tem 3 professores formadores. Mas terá mais do que 3, muito provavelmente, mais do que 3 tutores. Por quê? Se a turma tiver mais de 100 alunos, provavelmente terá mais de um tutor. E assim a gente faz a continha. Então, para vocês terem uma noção de que em um único curso, quantas pessoas estão envolvidas para concretizá-lo, para realizá-lo satisfatoriamente. Tá? Próximo slide, por favor. A estrutura física que está responsável hoje pelo campus Natal Zona Leste é composto por um prédio sede, né, que fica aqui no bairro do Tirol, no Tirol Petrópolis, não sei se ainda é Tirol, né, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e tem outros 2 prédios que ficam situados dentro do campus Natal Central, tá? E como eu disse, tem os polos de apoio presencial. Muitos desses polos são também campos do Instituto Federal, né? Mais de 20 campos nós temos aqui no estado, eles também podem ser polo de apoio presencial. Mas também existem polos que são montados, são resultado de uma parceria com os municípios, né? Então, se um determinado município quer fazer uma parceria, quer montar um polo presencial para receber um curso EAD do IFRN, é possível. Existem vários municípios com essa parceria aqui. Não só aqui no estado, né? No Brasil todo. E aí, formação humana, nós temos, hoje no campus Zona Leste, nós temos 37 docentes, né? Temos, eu acho que mais quase 30 técnicos administrativos das mais diversas áreas, dentre eles pedagogos e assistentes sociais. Relacionei apenas esses 2 porque eles estão diretamente ligados, muitas vezes, com o nosso alunado. E não apenas o recurso humano voltado para a EAD no Instituto Federal do Rio Grande do Norte não está limitado aos servidores que estão lotados no campus, Natal Zona Leste. Então, qualquer servidor dos demais campos, e até mesmo não servidores, podem tornar-se professores conteudistas, né? São aqueles professores que, mais à frente, vocês verão as características, né, relacionadas com o professor conteudista, e também com professores formadores. Qualquer outra pessoa também pode ser tutor, pode também ser parceiro nosso através do perfil de coordenador de polo. Então, assim, todos podem contribuir de alguma forma com a educação nessa modalidade à distância. Desde que tenha uma formação para tal, nada impede. O IFRN, por exemplo, lança corriqueiramente editais para participar disso. Tanto é que assim estou, né? Já colaboro com o campus Natal Zona Leste há um tempo, alguns meses. Não vamos detalhar datas, não quero entregar aqui a idade de ninguém. Mas é possível, sim. Nós temos hoje ex-alunos que atuam hoje como professores mediadores, né? São tutores nossos. Tá? Próximo slide, por favor. Pronto. É exatamente onde eu falei, alguns papéis da educação à distância.
Então, deixo a palavra agora novamente com o professor Elisama, tá? Prazer em vê-los, ou melhor, que vocês nos vejam, e nos encontramos daqui a pouco. Obrigada, professor Lucas. Agora eu vou passar a palavra para o professor Roberto Douglas, ele vai falar um pouquinho mais sobre os papéis na educação à distância. Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui conosco, né, fazendo parte do nosso time do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, como alunos, sejam bem-vindos, né, agradeço a participação de todos, estamos com mais de 300 pessoas participando, assistindo a nossa apresentação do curso, e como vocês bem viram aí, né, a professora Rose, a apresentação inicial depois da professora Elisama, a professora Rose, ela falou sobre a estrutura do nosso campus, né, as ofertas do campus de educação à distância, e nós vimos que os cursos que são ofertados na educação à distância, primeiramente, ele é direcionado por 2 programas gestores, né, Universidade Aberta do Brasil e a ETEC Brasil, né, a ETEC Brasil voltada mais para a Secretaria da Educação à Distância, do MEC, a CETEC, no qual o programa Novos Caminhos, que vocês estão inseridos, faz parte também. E nós vimos aí que ela também apresentou no programa Novos Caminhos, nós temos o quê? 10 cursos. O professor Lucas também, muito bem, se apropriou e falou sobre a estrutura, né, do programa Novos Caminhos. E para vocês conhecerem melhor, vocês saberem quem são os personagens que estão por trás desse programa, desse grande programa que vocês fazem parte conosco, junto com alunos, né, nós temos inicialmente o coordenador do programa, o coordenador geral, o coordenador do programa ETEC, que é a professora Silvia, né? Ela tem a função, como coordenadora, de coordenar a elaboração de projetos políticos, pedagógicos, coordenação das atividades e cursos ofertados pela instituição, realizar o planejamento das atividades de seleção e capacitação de profissionais envolvidos no programa, né? Realizar o planejamento de desenvolvimento em conjunto com os coordenadores de curso, enfim, toda a parte estrutural, inicial, para dar início ao programa e ao curso, é a professora Silvia, que é a nossa responsável, né? Elisama, pode passar para o próximo. Temos também, né, além do coordenador do programa, que é o gestor, né, que está sempre ligado com o MEC, nós temos o coordenador do curso, que é a pessoa que é responsável por acompanhar o curso, realizar a gestão acadêmica das turmas, coordenar a elaboração do projeto do curso, realizar o planejamento e desenvolvimento dos processos seletivos de aluno, realizar o planejamento e desenvolvimento das atividades de seleção e capacitação dos profissionais envolvidos no programa. Então, o coordenador do curso, ele está mais voltado com a parte interna do curso, o gerenciamento do curso. Então, como vocês viram aí, o programa Novos Caminhos, ele tem 10 cursos. Então, para esses 10 cursos, nós temos uma pessoa que é responsável por essa parte de administração do curso, né? Esse responsável pela administração do curso, que você pode entrar na página da coordenação do curso e conhecê-lo, né? Ele também está assumindo outra função, que é no próximo slide, pode passar aí, professora Elisama, que é o coordenador de mediadores, né? Então, existe uma coordenação, né, que é a coordenação de mediadores. A coordenação de mediadores, o coordenador de mediador, ele é responsável por acompanhar a ação dos tutores, né? Nós temos uma função também que é chamada de professores mediadores, né? Que eles são responsáveis por apoiar os tutores na disciplina, desenvolvimento das suas atividades, né? Então, acompanhar o aluno diretamente. Então, ele está sempre acompanhando o aluno, né, no desenvolvimento das atividades, fazendo um apoio gerencial juntamente conosco, que somos os professores formadores. Então, ele está sempre ali acompanhando o aluno, vendo as atividades que o aluno está formalizando, acompanhando as dúvidas no fórum, se o aluno está fazendo as atividades direitinho, tirando dúvidas, né, e assim sucessivamente. Então, nós estamos vendo aí mais um personagem, né, que é os mediadores, né? Além disso, nós temos outros profissionais, né, também que estão atuando, né, que é o professor conteudista, o professor formador e o professor mediador, que é o tutor. Como eu já estava comentando, o professor mediador, o tutor, ele atua
a partir da instituição, mediante o processo pedagógico, junto com os estudantes que geograficamente estão distantes, que é o caso de vocês. Então, dentro dos cursos que são ofertados pelo programa Novos Caminhos, nós temos mediadores que acompanham o desenvolvimento, basicamente, em torno de 100 alunos espalhados no Brasil todo. Então, ele vai dar o suporte e apoio pedagógico na realização das tarefas, no acesso ao material. Então, teve dúvida, postou no fórum, o professor mediador, né, que é o tutor à distância, ele vai estar lá para dar esse suporte. É ele que faz o acompanhamento, né, das atividades, verificação de aprendizagem, né? Sua função foi criada para servir de apoio ao professor formador. Já o professor formador, ele tem a função de acompanhar e operacionalizar a disciplina durante o período. Então, ele que elabora os conteúdos, ele que coloca os conteúdos na página, ele que desenvolve as atividades, ele que desenvolve as avaliações, né? O modo de avaliação, né? Ele é responsável pela elaboração das provas, como está aí, atividades, né? Então, ele faz toda essa parte operacional dentro da plataforma da disciplina. Então, ele lança os conteúdos, né? E o professor mediador faz a interação desses conteúdos juntamente com o aluno. E esses conteúdos, eles não são criados aleatoriamente. Existe uma equipe chamada de professores conteudistas, né? Também chamado de professor autor. Ele é responsável pela produção do material didático de determinada disciplina ou curso. Então, vocês vão ver muitos materiais, né, que vão ser postados na plataforma com o nome de outro professor, né? E não o nosso nome dos professores formadores. Por quê? Porque ele foi elaborado por outro professor, que é o professor autor ou professor conteudista. Costuma ser um especialista na área do material que ele elabora, né? A organização do material costuma variar de acordo com a instituição. Então, vocês vão ver que materiais postos, nós temos videoaulas postos realizadas por outro professor, nós temos material impresso, né? Que é também disponibilizado por outro professor. Por quê? Porque nós temos uma equipe chamada de professores conteudistas que são responsáveis pela elaboração de todo esse material. E para finalizar, Lisão, pode passar, por favor, para o próximo slide. Nós temos mais dois papéis importantes, né? Certo? Que é o professor mediador presencial, né? Que nós não temos nesse caso aqui, que ele atende o aluno diretamente no polo. Como o professor Lucas falou, nós temos polos, né, de apoio presencial espalhados no Brasil todo, né? Não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em outros estados também. Então, lá nós temos um coordenador do polo, que coordena a parte administrativa, e nós temos um tutor presencial, ou um professor mediador presencial, que atende o aluno diretamente no polo, orientando na execução das atividades, auxiliando na organização do tempo, dos estudos, né? Então, por exemplo, alguns alunos ele não têm computador em casa, está inscrito no ensino à distância, ele se dirige ao polo no qual ele está vinculado, e lá vai ter computadores e vai ter um tutor presencial para auxiliar esse aluno, né, na realização das tarefas, acesso à plataforma e assim sucessivamente. Todo esse aparato e apoio é dado por um administrador da plataforma. Então, por trás disso tudo, por trás de toda essa parte pedagógica, nós temos o quê? Uma pessoa, que é o administrador da plataforma, que ele tem as atribuições máximas do AVA, né? Ele pode configurar todo o ambiente, tanto a página inicial, as partes de categoria de curso, né? Abrir um novo curso, né? Ele tem acesso a todas as áreas do ambiente, pode excluir, inserir o usuário. Então, quem é que vai inserir vocês dentro do ambiente, dentro da sala de aula virtual? O administrador da plataforma. Quem é que vincula o aluno àquele curso, àquela disciplina? O administrador da plataforma, né? Quem é que coloca os professores também dentro dos ambientes? É o administrador da plataforma, né? Então, ele faz todo esse papel, pode alterar materiais, organizar o ambiente. Então, ele tem todo o acesso ao material. Então, veja, caros alunos, né, que diante de toda essa infraestrutura que está por trás, né, de um ambiente de educação à distância, né, tem o objetivo de quê? De promover para vocês, né, um conteúdo, vamos dizer assim, um conteúdo de primeira linha, né, para que vocês possam ter acesso a um ensino de qualidade, né, à distância, no local onde vocês estão, né,
com toda a infraestrutura que o IFRN proporciona para vocês. Muito obrigado, entrego a minha fala e volto para a professora Elisama para ela dar continuidade. Obrigada, professor Roberto Douglas. Então, dando continuidade aqui, eu tive um pequeno problema técnico, vocês viram que saiu aí a apresentação, tive que reiniciar o computador, mas deu tudo certo, vamos continuar. Então, eu fiquei para falar um pouco para vocês sobre como o nosso ambiente virtual ele está estruturado. Então, esse é um exemplo de uma página da disciplina, certo? Por exemplo, a disciplina do curso que eu estou como professora formadora de ambientação, eu estou no curso de agente de inclusão digital. Então, tem uma situação similar, né? Uma estrutura semelhante. Na parte central é onde fica as informações, as atividades, o material de estudo de vocês, certo? Então, informações importantes que vocês vão perceber são o cronograma das disciplinas, explicando como é que está, quanto vale as atividades, qual é a nota de aprovação de vocês, alguns questionários de aprendizagem, e essa estrutura vai mudar dependendo da disciplina, certo? Como essa disciplina que nós estamos trabalhando com vocês, ela é a mesma para todos os cursos, então provavelmente vocês vão ter uma estrutura similar. Algumas das atividades, elas trabalham com o conceito de completude, ou seja, vocês vão ter algumas atividades em que vocês poderão marcar, como eu mostrei aí no vídeo, marcar que vocês realizaram as atividades, certo? E outras atividades, elas poderão ser completas quando vocês enviarem as respostas, por exemplo, se tiver algum questionário, ou então for solicitar alguma participação em fórum. Então, todas essas nuances, né, do nosso curso, vocês podem ver no estado da conclusão do curso. Então, nessa tela que eu acabei de clicar, vai aparecer várias atividades, né, que são necessárias para a conclusão e mostra quais são os requisitos, visualizar, ou seja, ou é visualizar a pesquisa, ou é responder uma atividade, ou é marcar como concluído. E numa das colunas ela vai explicar qual o status de conclusão dessa atividade, certo? Então, é uma forma de vocês acompanharem o progresso de vocês no curso. Tudo bem? Algumas das atividades, elas podem aparecer no sistema, mas elas ainda não estão no sistema nesse quadro, mas elas não vão estar disponíveis para vocês responderem. Por quê? Porque nós temos um cronograma da disciplina, por exemplo. Nessa semana, eu abrirei uma outra atividade para os alunos. Ela vai aparecer nesse quadro, mas ela não vai aparecer para responder enquanto eu não habilitar a visualização, certo? E isso vai de acordo com o andamento da disciplina. Qualquer dúvida, vocês podem botar aí no chat, né, do YouTube e a gente responde depois, tudo bem? Então, além disso, a gente tem a página da coordenação. Eu tirei um print da página de que vocês fazem parte do Novos Caminhos. Então, né, essa página, ela vai servir de interação entre vocês e os coordenadores do programa e dos cursos. Então, por exemplo, aos poucos vão ser disponibilizados as disciplinas, né? Vocês começaram agora com ambientação, já deve ter começado uma segunda disciplina, dependendo do curso. E, paulatinamente, essas disciplinas vão sendo disponibilizadas, de acordo com o calendário. Para interagir com os professores formadores e mediadores das disciplinas, vocês vão precisar entrar na sala respectiva da disciplina. Agora, se vocês precisarem se comunicar com a coordenação, então é nessa página. Então, quando vocês logam no sistema, aí o sistema mostra os cursos que vocês estão vinculados. Então, é importante perceber essa diferença para que não haja confusão de para quem vocês querem tirar alguma dúvida. Se for sobre o assunto da disciplina, vocês precisam entrar na página da disciplina. Agora, se for alguma coisa vinculada a secretaria acadêmica, alguma coisa específica que não faz parte dos conteúdos da disciplina, aí vocês vão acessar a página da coordenação do curso, certo? E
vocês, não sei se todos já têm alguma experiência com a educação à distância, o papel do aluno da educação à distância ele é muito, muito importante. Primeiro, que vocês precisam ter autonomia, a gente afirma, né, mais ainda do que de um curso presencial. Por quê? Vocês estão em casa, né, estão com acesso aos materiais e vão precisar se organizar, ter autonomia para guiar o estudo, para conduzir o estudo de vocês. E essa autonomia que a gente fala, ela está ligada à atitude criativa, à capacidade de decidir, de processar e selecionar informações. Então, é preciso que o aluno ele seja organizado, ele planeje cuidadosamente seu estudo, ele veja qual é o calendário previsto de cada disciplina, as datas limites para envio das atividades e se organizar com todos os outros afazeres que vocês têm. Que eu imagino, né? Provavelmente você não só estuda, vocês não são só estudantes. Então, é preciso organizar bem esses horários para que vocês possam concluir o curso de acordo com o cronograma previsto aqui no nosso instituto. Outra coisa que é importante, vocês precisam reconhecer quais os fatores, como o local de estudo, o estado físico, as situações afetivas de vocês, os hábitos, entre outros, vão influenciar o seu modo de aprender. É um trabalho realmente bastante difícil. Então, vocês precisam, essa disciplina, ela ajuda muito para esse processo de ambientação, ela é virtual, mas também no sentido de vocês terem esse primeiro momento de se organizarem para seguir o curso e ter sucesso, certo? E, além disso, tem que estar atento aos seus limites, organizar estratégias de estudos mais eficientes, levando em conta suas características pessoais, né? Então, vocês precisam fazer uma análise de como vocês conseguem estudar melhor e estar atento quais os limites que vocês têm aí, para poder guiar esse caminho. Mas então, né, são muitos os desafios para os alunos, ainda mais agora em tempo de pandemia. A gente entende demais. Então, esse primeiro momento é a gente dar algumas dicas de como vocês podem trabalhar, né, serem alunos à distância. A gente tem algumas dicas que eu vou mostrar para vocês. Então, não fiquem aflitos, tenham calma, que vai dar tudo certo. Algumas dicas para vocês organizarem melhor o tempo. Primeiro, gente, vocês reservem um tempo para se concentrar nos estudos. Então, não adianta querer cozinhar enquanto está fazendo uma atividade. É interessante que vocês reservem um horário mesmo para que vocês possam se concentrar nos estudos, responder as atividades, ler os materiais, certo? E também a gente dá uma dica para vocês não confiarem somente em sua memória, certo? Tomem nota das coisas, até para vocês fazer essa autoavaliação sempre, fazerem os estudos de vocês, tomando nota do que a gente está trabalhando com vocês no decorrer do curso. Outra dica importante é que vocês acessem sempre regularmente a plataforma. Acessem, nós temos fóruns de notícias em que colocamos alguns avisos interessantes para vocês. Temos também os fóruns de dúvida, né, que é o nosso recurso que vocês podem postar e essa postagem de dúvida vai ficar em aberto para todos os alunos, os colegas verem. Então, vocês podem também verificar as dúvidas dos colegas. Como a gente trabalha de uma forma que juntos a gente está construindo, né? Juntos estamos construindo conhecimento, a gente até fala para que se tiver alguma dúvida no fórum de dúvidas e você estiver online e na hora o professor, o mediador, ele não estiver, você pode ir lá e ajudar o colega. Eu já vi aqui, estava lendo alguns comentários no YouTube e vi que vocês já estão se organizando para criar grupos no WhatsApp também. A gente acha muito interessante esse coletivo, né, de se ajudar. E o último ponto, mais importante, não deixem suas atividades para a última hora, porque assim vocês evitam imprevistos, certo? Então, uma das coisas que a gente, enquanto professor formador, faz no ambiente virtual é colocar todos o cronograma, né, as datas de envio limite das atividades. Então, vejam quais são essas datas e não espere para fazer no último dia, no último segundo, porque assim vocês podem evitar que aconteça algum problema, certo?
A gente também passa alguns aplicativos e técnicas que podem auxiliar vocês no estudo, nos estudos. Um deles, todos esses que eu vou falar têm versão gratuita, como aplicativos para armazenamento em nuvem, como Google Drive, Dropbox e OneDrive. Esses 3 aplicativos, eles servem como uma pasta virtual na nuvem, né? Que vocês podem colocar os materiais de vocês lá, podem colocar as atividades que vocês responderam e podem compartilhar com outras pessoas, certo? Por que é interessante? Porque hoje mesmo nessa live já aconteceu um problema. Eu tive que reiniciar o computador e se eu não tivesse algumas das coisas salvas em nuvem, se eu quebrasse meu computador, por exemplo, eu posso recuperar todas essas informações num drive, né? Num aplicativo de armazenamento. E eu posso utilizar tanto no computador, como no tablet, como no celular, certo? Vocês podem utilizar em inúmeros dispositivos, certo? Outro aplicativo interessante que a gente indica para vocês é vocês utilizarem algum para a organização dos estudos. Esse também tem versão gratuita, é o Easy Study, Evernote e Trello. Particularmente, eu uso o Trello, certo? E ele serve para a gente organizar tarefas, fazer projetos, certo? Colocar tópicos que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, vocês podem fazer uma tabela de organização no Trello, um quadro, que você vai colocar todas as atividades que vocês têm que resolver, né, para o curso de Novos Caminhos e ir marcando como concluído, certo? E isso é muito interessante e também pode ser usado em vários dispositivos digitais, certo? Outra dica que a gente dá é uma técnica que eu não sei se vocês já ouviram falar, Pomodoro Challenge. Pomodoro porque vem daquele molho de tomate. Molho de tomate na cozinha, não sei se vocês cozinham. Tem um aplicativo, né, um dispositivo que ele conta 25 minutos e depois dá um disparo, né? Ele emite um som para que a pessoa lembre que passou 25 minutos. Então, como é que funciona essa técnica? Vocês podem usar um alarme do celular ou podem... Eu sei que existem aplicativos específicos que podem baixar no celular também para isso, mas vocês reservarem 25 minutos para estudar. Então, vocês esquecem, coloca o celular em modo avião, deixa só o Wi-Fi com o ambiente virtual aberto e fecha tudo. Deixa só usar o que você precisa para estudar por 25 minutos. Pronto. Essa é a técnica que é uma técnica interessante para ajudar na concentração. Outra técnica que também é muito interessante é a técnica de Bullet Journal, que é de organização da sua agenda semanal e mensal. Então, vejam, muitas vezes nossas unidades e as disciplinas, elas são alocadas e divididas em semanas. Então, você tem aquela agenda semanal que você bota no seu Bullet Journal e já deixa como uma atividade para você desenvolver, também pode ser interessante. E outros mais que vocês conhecem, que vocês podem compartilhar lá no fórum, compartilhar nos grupos de WhatsApp que vocês estão criando aí, né? Para ajudar a vocês terem sucesso nesse curso, se organizarem. Gente, então é isso, a nossa proposta de aula de hoje. Eu vou habilitar aqui a câmera para os outros professores e a gente vai trabalhar aqui com algumas perguntas. Como a gente não quer muito tempo de aula, a gente vai pegar algumas perguntas e tentar responder aqui agora. E depois que, se não conseguirmos tirar todas as dúvidas, aí a gente volta para o ambiente virtual e a gente vai trabalhar essas dúvidas lá no Moodle, certo?
Estão escutando? Sim, aparentemente. Olha só. Primeira pergunta. Tem que... Então, o diploma, essa é a informação que o coordenador do curso pode passar, né? Como estamos responsáveis por uma disciplina apenas, então nós não temos informações sobre o curso como um todo. Eu não sei se os demais professores gostariam de, se tem essa informação, né? Mas eu acredito que só com a coordenação mesmo do curso. Isso. Nesse momento, nós não temos essa informação. Essa dúvida é pertinente de ser postada no fórum de dúvidas lá na coordenação do curso. Isso, na sala de coordenação. Para não acessar, outra pergunta aí sobre os vídeos, para não acessar os vídeos, né, pode ter problema de conexão, né, ou do link, mas que os vídeos são postados, eles são testados por nós, professores, quando nós colocamos à disposição, e automaticamente, pelo nosso teste, eles são acessíveis, né, ao nosso ver. Mas, assim, a informação que eu tenho é que você acessando o Moodle pelo navegador mesmo do celular, do smartphone, ele tem funcionado bem. Então, é uma possibilidade é isso, o vídeo não está funcionando no aplicativo, tenta pelo navegador fazer um teste, né? De repente, pode ser que funcione em um e outro não. Sobre a carteira de estudante, é mais uma coisa também, uma informação a respeito que o coordenador do curso pode passar para vocês, né? Entrem lá na sala de coordenação e façam essa pergunta. O Rafael perguntou se terá algum tipo de TCC e Sena já respondeu que não terá TCC. Pessoal, observem que aqui nós temos vários cursos. Então, nós estamos respondendo perguntas assim no geral, mas pode ser que um curso tenha uma especificidade que o outro não tem. Então, assim, pelo menos no curso que nós estamos atuando, nós não sabemos de TCC. Tem alguns alunos, a pergunta não apareceu aqui, mas tem alguns alunos perguntando sobre as atividades, as notas. As notas vão sendo corrigidas pelos tutores individualmente. Então, assim, vai demorar um pouquinho até que todos observem que são muitos alunos. Então, eu estou com a turma de assistente administrativo, que eu acredito que são mais de 500 alunos. Então, demora um pouquinho. Como essa atividade 1 não é de feedback automático, os tutores, eles vão analisar cada aluno, cada atividade de cada aluno, então vai demorar um pouquinho realmente para postar as notas. Haverá provas? Outra pergunta aí, se haverá provas. Esses são Fala, Rose. São cursos de formação inicial e continuada. Nesse tipo de curso, a gente não aplica avaliação final. Nós temos o hábito de realizar atividades ao longo da disciplina. Pode ser que um professor de determinada disciplina, ele faça uma atividade final avaliativa, que ele chame de prova, mas assim, nós não temos, dentro da configuração de curso FIC, nós não temos essa prática de realizar provas, apenas atividades.
Aqui é uma dúvida específica sobre qual linguagem de programação no curso. Aí a gente não tem, bem, eu pelo menos não tenho essa informação aqui. Elisama, Douglas, Lucas, vocês primeiro a gente tem que saber qual é o curso, né? Exatamente qual o curso. Como nós estamos trabalhando com a disciplina inicial, nós não temos essa resposta, porque vai depender do curso que você está fazendo e da disciplina de programação que você vai cursar. Dependendo do professor que assumir aquela disciplina, ele deve informar, através da plataforma, qual é a linguagem que ele vai utilizar na sua disciplina. Bem, Maria Ivanovska já perguntou quando o questionário está aberto, tem algum tempo para encerrar? Maria, depende de como esse questionário foi configurado na plataforma. É possível, sim, definir um prazo. Então, vai depender, novamente, do professor e da disciplina. Na disciplina que eu estou, por exemplo, define prazo, tentativas. Então, o aluno terá 2 tentativas para realizar a atividade, o questionário. Mas é bom ter essa dúvida com o professor, ou com o tutor. O professor mediador, ele também saberá lhe responder. Elisama, a pergunta é direcionada a você. Como faço para poder receber essa sua apresentação dos seus slides? Foi o Ellison que fez. Bom, gente, eu vou disponibilizar a apresentação para todos os professores aqui, afinal, porque a gente passou por várias alterações, aí eu vou mandar essa apresentação que a gente está utilizando agora, para que eles coloquem lá na página da disciplina de seminário de cada curso, tudo bem? Tem uma pergunta que fizeram, né, que os professores mediadores colocaram lá no WhatsApp, é que se pode fazer mais de um curso do programa Novos Caminhos em instituições diferentes, né? Numa reunião que nós tivemos, o professor José Roberto, que é o diretor do nosso campus, ele esclareceu, né, que o aluno ele pode estar cadastrado em apenas um único curso. Não sei se em instituições diferentes ele pode fazer, né, cursos diferentes, sendo instituições diferentes, né? Mas, se o aluno tentar e conseguir, parabéns. Se não, ele já sabe que não pode. Gente, eu vi... Pronto, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Alguma outra pergunta, né, Elisama, que venha surgir, os alunos eles poderão colocar no fórum de dúvidas das disciplinas específicas que eles estão cursando. Sim, professor. E eu estou vendo que tem outras perguntas aqui direcionadas para a minha disciplina de ambientação do curso de agente. Eu vou olhar as demais mensagens que apareceram aqui no YouTube e vou tentar responder algumas lá no fórum, do nosso fórum. Gente, eu sei que tem mais dúvidas, mas a gente vai resolver todas as outras no ambiente virtual e a gente vai encerrar a aula agora, tudo bem? Eu quero desejar boas-vindas novamente a todos os alunos, todas as alunas. Fiquem em casa, quem puder, e bons estudos para todos, tá? Até logo, alunos, e nós vemos no ambiente virtual.